Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, domingo, dia 7 de fevereiro, um dia chuvoso aqui em Belo Horizonte. Eu peço a Deus que tenhamos um dia de muitas bênçãos, muitas glórias, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, eu os convido para que conheçam a igreja onde eu congrego, a Igreja do Evangelho Quadrangular, Ramal Ouro Preto, Ministério do Pastor Márcio, Pastora Juliana, pastores abençoados, queridos, que irão recebê-los com todo amor e todo carinho. E hoje, domingo, é dia de culto, hoje às 19 horas e às quartas às 20 horas. E você é meu convidado. E hoje, meus queridos, também para nossa reflexão, eu lerei do livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 a 6. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é sempre falado aqui nas nossas reuniões, nas nossas citações, que é sobre a fé. Então, essa semana eu tirei alguns dias para que a gente estude bastante, né, esse assunto. E eu vou começar por esse livro de Hebreus, tá ok? Ele diz o seguinte: a fé. O fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Pela fé vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus, o que foi criado e que podemos ver por meio do que não vemos. Por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Foi aquilo em que ele acreditava, não o que ele trouxe, que fez a diferença. Pelo que Deus observou, pôde aprová-lo e considerá-lo justo. Após todos esses séculos, aquela fé continua a chamar nossa atenção. E por um ato de fé, Enoque escapou da morte. Eles o procuraram e não o encontraram, pois Deus o havia tomado. Sabemos, com base num testemunho confiável, que antes de ser tomado, ele agradou a Deus. É impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupam bastante para atender aos que o procuram. Amém. Bom, meus queridos, essa parte aqui do livro de Hebreus, né, que começa a falar sobre a fé, ela nos apresenta aquilo que a gente sempre tem dito aqui, né? Que o que mais agrada a Deus é a nossa fé, é acreditar naquilo que a gente ainda não viu, né? E ter fé, ter a confiança de que vai acontecer, de que Deus está conosco, que Deus existe, que Jesus esteve aqui entre nós. Essa é a maneira que a gente mais agrada a Deus, é demonstrando essa fé no dia a dia, né? Nas coisas cotidianas. E sempre a fé tem, né, sendo um alicerce, uma coisa assim muito forte em nossos corações, né? E um dos exemplos da Bíblia assim, que eu acho bem interessante, que para mim é um dos mais bonitos com relação à fé, está no livro de de Mateus 8, capítulo 8, versículo 8. Quando aquela passagem que Jesus está com seus discípulos caminhando em Cafarnaum e ele vem de encontro a ele um capitão, né, da guarda, e chega com Jesus e diz que ele tem um criado em casa e que o criado está muito doente, está à beira da morte e que queria que Jesus o salvasse, né? E Jesus diz a ele: então vamos à sua casa. E daí o capitão diz: não, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizeis uma só palavra e ele será salvo. Né? Então, isso até o próprio Jesus, né, ficou admirado com tamanha fé, né, daquele centurião.
porque ele não esperava, né, de uma pessoa que não estava tão ligada a ele, né, naquele momento, tivesse uma fé assim, né? Até ele diz aos discípulos que aquele realmente é um homem de fé. Então esse é um exemplo, né, de fé, essa fé que a gente precisa ter nos nossos corações, né? Então que a gente não precisa ver, né? A gente tem que acreditar. E o pastor Natalino, que eu já falei dele aqui, né, o pastor que me batizou, da igreja Cristo é a Resposta, uma vez ele também disse uma frase que ele diz até não uma vez, só várias vezes, que a gente tem que ser movido não pelo que a gente vê, mas pela nossa fé. A gente tem que ser movido pela nossa fé, pelo que a gente acredita, né? E isso eu acho muito importante a gente ter como um lema de vida, né? A gente ser movido, ser impulsionado, ser animado pela nossa fé, e não pelo que a gente vê. Então hoje, meus queridos, eu deixo essa reflexão para você, né? Como está a sua fé, né? Como está o grau da sua fé? Você precisa ver para crer, né? Ou não? Você tem a fé, tem a convicção que você crê sem precisar ver. Vamos pensar nisso hoje, tá ok, meus queridos? Então, muito obrigado, queridos. Aproveitem bem o domingo, fiquem bem com a família, curtam bastante. Aproveitem a chuva ou o sol. Eu aqui vou aproveitar a chuva. E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês por aqui. Tá ok, meus queridos? E o canal aqui está aberto, tanto aqui quanto no YouTube. Se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, terei muito prazer em responder a todos. Tá ok? Tá joia, queridos. Obrigado. Fiquem na paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, queridos.